Nós acabamos de cantar agora que nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Quando eu adoro a Deus pelo que Ele dá, eu posso um dia deixar de adorá-lo. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele me dá. Nós temos gratidão, mas a nossa adoração a Deus é pelo que Ele é. A Bíblia fala do homem mais rico da sua época, chamado Jó. E Jó começou a passar por uma prova. Perdeu os bens, perdeu os camelos, perdeu a ovelha, perdeu os filhos. A mulher dele disse assim: mas que Deus é esse que você está servindo? Que Deus é esse? Olha a prova que nós estamos passando, até enfermidade. A Bíblia diz que Jó raspava as feridas com caco de telha. Amaldiçoa esse Deus que você está servindo e morre. E Jó disse uma palavra muito interessante. Ele disse: mulher, eu soube receber o bem de Deus, eu não saberia receber também o mal que vem da parte dele ou é permitido por ele. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é e somos gratos pelo que Ele dá, para não corrermos o risco, irmãos, de quando Ele não der, nós não o adoramos mais. Por isso acabamos de cantar. Hoje a palavra é sobre salvação. É a primeira semana do nosso mês quadrangular, por isso o vermelho, o sangue derramado na cruz do Calvário por nós. Salvação, que é um plano que começou lá no jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher para viver eternamente, para não ter pecados, para cuidar de um jardim maravilhoso. Deus disse: olha, está aqui todo o jardim, podem desfrutar de tudo, mas esta árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não toquem nela. Vocês conhecem a história. Satanás, o diabo, se incorporou numa serpente e convenceu Eva, que estava sozinha. Deus criou o homem e a mulher para andar juntos, mas a Eva começa a andar sozinha, o Adão para um lado e a mulher para o outro. E quando ela está sozinha, ela é tentada pelo diabo, pela serpente. A serpente não falava, mas o diabo deu voz à serpente. Então quer dizer que Deus falou para vocês não comerem de nenhuma árvore. A Eva disse: não, Deus falou para não comer só esta aqui. Parece que o fruto proibido atiça, né? E a Eva está lá perto podia estar longe daquela árvore, mas ela cai, ela erra, e com ela a humanidade se afasta de Deus. Ali a primeira coisa que acontece com a Eva e o Adão é descobrir que eles estão nus. Até então não havia malícia, maldade, não havia roupa, não havia dor, não havia pecado. Quando o homem peca, a mulher peca, eles se descobrem nus. E eles vestem uma folha de parreira, eles fazem uma tanguinha, eles fazem um sutiãzinho para se esconder. E quando Deus, que conversava com o homem todo dia, na virada do dia Deus ia lá: e Adão, como é que foi o dia? Eva, o que você fez hoje? Assim, hoje eu vi uma borboleta, hoje eu dei nome para um animal diferente. Quando Deus vai visitá-los, eles se escondem. Deus os procura, diz: onde estão vocês? Claro que Deus sabia. Senhor, nós nos escondemos porque estamos nus. Mas quem disse para vocês que vocês estavam nus? Senhor, é que nós comemos aquela árvore, nós desobedecemos o Senhor. E eles tentam se justificar com folhas de parreira. É a justificativa humana. Quando a gente erra, a gente sempre quer justificar o erro. O ser humano sempre procura culpado. Isso é uma coisa que quase nasce com a criança. Criança de 1 ano, você flagra ela com a boca cheia de chocolate, tudo lambuzada. Você comeu chocolate? Não, não comi. Vocês já viram isso? O ser humano tem quase uma característica de justificativa. Deus então mata um animal e derrama um sangue e faz para eles roupas adequadas. É a primeira vez que um sangue é derramado por causa do pecado de alguém. E Deus institui ao longo da história profetas, Elias, Moisés, o grande libertador. Deus vai mandando homens de Deus, mas nenhum deles, nenhum dos grandes homens ou mulheres da Bíblia foi capaz de resgatar o ser humano. Deus então manda, no seu plano divino, o próprio Filho, Jesus, que era um verbo,
que era a palavra, mas ele se encarna, e através da Virgem Maria, ele nasce. Para estar neste mundo, precisamos ter um corpo. Todo espírito para agir neste mundo precisa de um corpo, seja o espírito bom ou o espírito mau. O Espírito Santo, para estar agindo, nós precisamos que o nosso corpo seja liberado para falar línguas estranhas, para receber o Espírito Santo. E o espírito mau também. Ele incorpora em pessoas, ele mata, ele destrói, ele rouba, ele trai, ele causa dor. Jesus vem, nasce, cresce e cumpre o plano de Deus, que é resgatar o homem. Ele morre. O sangue que foi derramado lá no Jardim do Éden, de animais. Antigamente se sacrificavam animais. A Bíblia fala, eram cordeiros, eram cabritos, era o bode expiatório, que nada mais era do que um animal que carregava a culpa. A pessoa levava um bode até a igreja na época, na sinagoga, e ali sobre aquele bode o sacerdote colocava a mão e sacrificava pelo pecado das pessoas. Por isso se fala o bode expiatório, que é aquele que leva o pecado dos outros, leva a culpa dos outros. Mas nada disso reaproximou o homem de Deus. Pelo contrário, o ser humano, com as suas tradições, com a sua religiosidade, cada vez se afastou de Deus. Deus então envia o seu próprio Filho. O próprio Deus encarna em Jesus e morre para nos salvar. Mas salvar do que, pastor? Salvar do mundo, salvar do mal, salvar de nós mesmos. Às vezes os grandes inimigos que temos, irmãos, somos nós mesmos. A luta diária que você tem contra algo que você quer abandonar. Esses dias um irmão que entrou aqui fumava durante 20 anos. Disse, pastor, eu tentei de tudo para largar. Só quando eu aceitei Jesus, entreguei minha vida para Ele, Ele tirou de mim. E hoje se alguém fumar perto de mim, eu tenho ânsia. Fumei 20 anos, 5 carteiras de cigarro por dia. Um vício. Mas às vezes tem vícios ocultos, às vezes tem maus pensamentos, às vezes a pessoa entra achando, eu vou acabar com a minha vida. Isso não é de Deus. Eu preciso ser salvo disso, de abandonar a família. Eu preciso ser salvo talvez de um pensamento maligno, talvez de um agir maligno. E aí vem a presença de Jesus. A Bíblia tem, só na Bíblia são 167 vezes que fala sobre salvação. Salvar alguém. Quando alguém está se afogando e você joga uma boia e a pessoa se agarra ali e uma corda que puxa, você está salvando. Quando uma criança está engasgada, né, e chama o bombeiro ou chama alguém, ele vira ela de barriguinha para baixo e dá um tapinha, às vezes ele salva aquela pessoa. Salvação, salvação da morte. Mas eu estou falando de uma salvação espiritual. Espiritual. Alguém um dia recebeu um convite para ir à presença de um rei, e ela procurou 3 amigos que pudessem ir com ela na presença do rei. Chegou o primeiro amigo e disse, você vai comigo, o rei está me chamando. Aquela pessoa disse, de jeito nenhum, você está sozinha, estou fora. Ela procurou a segunda pessoa e disse, você vai comigo? A pessoa disse, eu vou, mas eu vou te levar até a porta do palácio. Eu não vou entrar no palácio. E a pessoa procurou um terceiro amigo. E aquele amigo disse, eu vou com você. Eu vou entrar na presença do rei com você. Eu vou falar de você para o rei. Eu vou te apresentar para o rei. Eu vou interceder por você. Eu vou até o fim. Esta parábola diz que o convite do rei é quando chegar a nossa hora. O rei aqui representa Deus nessa historinha. E uma hora nós vamos ter um convite para nos apresentar diante dele. Vai chegar uma hora em que o seu nome vai ser chamado. Vai chegar uma hora que o meu nome vai ser chamado. Há 6 meses atrás, o nome do meu pai foi chamado. E ele foi. Ele partiu. Quantas pessoas partiram nesse tempo? O primeiro amigo que nos abandonará será a riqueza. Tudo que você tem. Caixão não tem cofre forte.
Você nunca viu atrás de caixão, de carro de funerária, um carro forte levando dinheiro. Primeira coisa que vai te abandonar é a riqueza. Pode ser rico, pode ser milionário, pode ter casa, pode ter caixa, pode ter avião, pode ter o que tiver. Quando você receber o convite do rei, a riqueza vai te abandonar. O segundo amigo que vai te levar até a porta do palácio é a família. São os amigos, que o máximo que podem nos fazer é levar até um cemitério, chorar lá conosco, a gente já não vai estar ali, jogar umas flores, um pouquinho de terra, chorar, abraçar ali. Esse é o segundo amigo que vai nos levar até a entrada do palácio. Mas há um terceiro amigo que vai nos entrar na presença do rei, vai falar de nós, vai dizer quem somos, vai interceder por nós. Este amigo chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que vai falar de você, diz: pai, esse aqui é o João, esse aqui é a Maria, conheço, tinha problemas, mas te serviu, te aceitou, viveu para o Senhor, aceitou a palavra, não rejeitou, não virou as costas. É o nosso Salvador. O Salvador é aquele que intercede. O Salvador é o que dá o tapinha para desengasgar. O Salvador é o que joga a boia e nos puxa de volta. É Jesus. Eu não sei qual é o caminho que você precisa mudar na tua vida, mas eu sei que Jesus é aquele que vai conosco. Esta jovem cantora que morreu, 38 milhões de seguidores. Eu devo ter uns 10 seguidores e uns 10 que perseguem. Uns seguem e outros perseguem. 38 milhões. Ninguém pôde entrar com ela. O máximo que os amigos fizeram foi subir num corpo de bombeiro e deixar lá na entrada do palácio. Dali para frente, é com o amigo que eu recebo em vida, para que valha também depois da morte. Jesus é o Salvador em vida, é aquele que muda a nossa vida, é aquele que nos abençoa hoje, mas é aquele também que vai nos apresentar ao Rei depois que os nossos olhos se fecharem. Um dia um jovem cometeu um crime violento nos Estados Unidos, estava preso e condenado à morte. E há um instrumento lá nos Estados Unidos em que o presidente pode, no final do ano, perdoar crimes e libertar a pessoa. E o governador, na verdade, daquele estado disse: vou perdoar aquele jovem. Havia um clamor, era um jovem ainda, cometeu um crime que o condenou à morte. O governador disse: eu vou perdoá-lo. E aquele governador pegou uma Bíblia, assinou um indulto de liberação daquele jovem, assinou o perdão judicial e colocou dentro da Bíblia. Se vestiu de pastor, com a Bíblia do lado, aquele colarinho clerical de sacerdote. Disse na cadeia: ninguém fale nada para esse jovem, porque eu vou aí visitá-lo, mas eu quero que ele pense que é um pastor, um sacerdote que está visitando ele, e não o governador. E aquele governador disfarçado foi, anunciou a visita, entrou na cela, com a Bíblia na mão, e começou a falar de Jesus para aquele condenado. Disse: filho, a sua liberdade, a sua vida está aqui dentro desta palavra, está dentro da Bíblia. E começou a mostrar a Bíblia. E aquele jovem disse, revoltado, disse: eu não quero saber de Bíblia, eu quero saber de ser crente, eu quero saber de palavra. Estou aqui condenado, daqui a pouco eu vou morrer, e você vem aqui me falar de palavra, de Bíblia, de Deus. Porque tem gente que é assim, rejeita a palavra de Deus, rejeita a presença de Deus, rejeita o convite de Deus. Que bom que você nesta manhã não rejeitou um convite para estar na casa de Deus.
na casa de Deus. Glória a Deus pela tua vida, que bom que você está aqui. Talvez até olhando no relógio, meu Deus, esse culto está longo. E é um culto curto, né? E olha que é um culto curto. E aquele homem dentro da cela, com o condenado, insistia, diz: filho, aceita a palavra. Eu estou te oferecendo a palavra é liberdade, a palavra é perdão, a palavra é a sua vida. E aquele condenado disse: eu não quero saber disso aí. Pode ir embora daqui. Não quero nem saber o que tem dentro da Bíblia. Achando que ele estava oferecendo os versículos, mas ali dentro estava o perdão judicial para ele. Ele seria livre se ele recebesse a palavra. Depois de insistir, o governador saiu. Então tá bom, que seja conforme a tua vontade. Você fez a sua escolha. Quando ele saiu, um dos guardas disse assim: rapaz, você é o cara mais idiota que eu conheço. Por quê? Aquele não era um pastor, aquele era o governador. E dentro daquela Bíblia que ele te ofereceu estava o seu perdão judicial. Você ia sair daqui livre, pela porta da frente, andando, se você aceitasse o que estava lá. No dia da morte daquele rapaz, as últimas palavras dele foram muito significativas. Preste atenção, eu já estou quase encerrando a palavra. A multidão que assistia à execução, ele disse: eu quero falar algumas palavras finais. E ele disse: eu estou morrendo hoje, muito mais pelo perdão que eu rejeitei, do que pelo crime que eu cometi. Eu morro hoje pelo perdão que eu rejeitei, muito mais do que o crime que eu cometi. Quem diz: pastor, Deus vai condenar alguém? Não, Deus não condena ninguém. Deus vai mandar alguém para o inferno? Não, Deus não mandará ninguém para o inferno. Quem escolhe somos nós. Os meus pecados podem ser perdoados quando eu aceito Jesus, ou eu posso rejeitar e me acertar lá na frente com Ele. Nem sempre dá tempo de consertar. Eu quando estiver pertinho assim, que eu ver aquele encapuzado negro com uma foice na mão, eu vou clamar a Deus. Não, eu não julgo ninguém. Eu não sei se esta jovem cantora teve tempo naquele segundo, porque quem já passou por uma turbulência de avião sabe, eu já passei por muitas. Você quer ver alguém ficar crente é quando o avião tem turbulência. Até eu defendo que todo crente antes da Santa Ceia devia pegar um voo turbulento. Eu estava num desses voos em Foz do Iguaçu, cansado, eu entrei, sentei, o avião estava cheio, adormeci, estava indo pregar em Foz do Iguaçu, e ali aquela região de Foz do Iguaçu tem muito vento, e o avião encheu, e eu ali no meu cantinho dormindo, descansando. De repente, irmãos, uma turbulência, como eu nunca vi antes. E o avião subia, descia, o estômago subia, descia, jogava do lado. E eu não sabia, mas aquele avião estava cheio de crente que estava indo para a convenção, cheio de pastores. Mas foi um clamor tão grande ali dentro, irmãos. Já levantou uma irmã em profecia no meio, levantou a mão: meus servos, não temam que esse avião não vai cair. E começou gente a falar em língua. Tinha um casal do meu lado, um casal marido e mulher, um abraçava: me perdoa por tudo que eu te fiz. Mais um pouquinho já ia. E o avião joga. E eu, logicamente: Senhor, me perdoa também, Pai. A gente não sabe, mas é tão rápido que a tua vida passa em um segundo. Por isso eu não posso julgar que em 1 minuto, em 30 segundos, alguém possa ter pedido perdão. Alguém que já conhece a palavra, alguém que cresceu na igreja, alguém que sabe o poder salvador do Senhor Jesus. Mas você não precisa esperar um avião turbulento. Você não precisa esperar o momento do diagnóstico de morte. Você não precisa esperar da falta do ar. Você não precisa esperar o momento que o médico diz: eu vou entubar.
Você tem hoje uma oportunidade que muitos não tiveram, de aceitar a Jesus no seu coração, de dizer: Senhor, entra na minha vida. Como um dia Zaqueu, que era um homem pequenininho, subiu numa árvore para ver Jesus, e Jesus olhou no meio da árvore escondida, ele estava lá. Zaqueu, desce, porque hoje eu vou entrar na tua casa. Você está como Zaqueu aqui hoje escondidinho, mas Jesus está olhando para você. Ele está dizendo: eu quero entrar na tua vida, eu quero entrar na tua casa, eu quero entrar na tua família, eu quero mudar o que está errado, eu quero te ajudar a ter força para vencer esse desafio que você está lutando contra ele. Eu quero entrar para curar, eu quero entrar para sarar, mas eu quero entrar para salvar. Salvação. Oh, aleluia. Deus não vai te condenar, querido, porque a escolha é tua. O perdão está aqui, está na palavra. O perdão está sendo pregado nesta manhã. O Espírito Santo está falando no teu coração, porque é a função do Espírito Santo. Eu falo, mas quem age é o Espírito Santo. E se ele não agir, irmão, eu posso ficar falando aqui até de madrugada, que não vai acontecer nada. Mas se o Espírito Santo está falando com você, que há algo a ser feito, que há um levantar de mãos que você precisa, aceitando a Jesus, que é um gesto simples, mas é o começo. É aquele primeiro olhar que você deu para tua namorada, que virou tua esposa. Sabe aquele sorvete que você pagou para ela? Sabe aquele joinha? Sabe aquele oi? É o primeiro passo que culminou num relacionamento. Jesus está aqui. E como Zaqueu, nós também podemos dizer: Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa. Vamos cantar e depois orar sobre esta palavra, sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Cante conosco. Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder, o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. verbalize isso. Diga: eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Mesmo que a máscara segura um pouquinho, vai verbalizando isso. Sou Com a tua pequeno boca confessar e com o demais, coração crer, me você será dá salvo. tua paz, largo tudo pra te seguir. Diga isso. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Talvez seja o tema central da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Esse talvez seja o versículo central da Bíblia. Porque Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, no seu Filho, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê em Jesus? Você aceita Jesus? Eu acho bonita a história de Jesus, acho lindo. Eu até choro na Semana Santa, aquela história, Jesus apanhando, sendo crucificado. Aquilo é história, e é uma história emocionante. Mas o Jesus daquela história está vivo. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está pregado na cruz. Quando eu olho para a cruz eu fico com dó, mas quando eu olho para a cruz vazia, eu entendo que o meu Jesus ressuscitou.
Ele não está pregado naquela cruz. A cruz é símbolo de salvação. Jesus está vivo e Ele está aqui nesta manhã. O Espírito Santo de Deus me faz lembrar de tudo isso. Eu quero orar por todos. Quero que você ore comigo. Antes de orarmos pela família e voltar para casa, coloque a mãozinha direita sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Zaqueu levou Jesus para casa naquele dia, e você estará levando Jesus para casa, não só nesse dia, mas para toda a sua vida. Aí em casa onde você está, coloque a mão no teu coração e ore conosco. Ore após mim, diga assim: Senhor Jesus. Mais forte, diga: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, e o Espírito Santo está movendo, mexendo dentro de mim. Diga: Pai, eu reconheço que preciso de Jesus. Diga: eu quero pedir, entra na minha vida. Diga: Senhor Jesus, eu quero te aceitar nesta manhã como Senhor, como meu Salvador. Diga: Pai, mexe com a estrutura. Diga: o que está errado, conserta. Me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Diga: me ajuda, Senhor, na minha família, em tudo que eu tenho. Diga: este mundo é traiçoeiro. Diga: a vida é passageira, mas eu estou aqui, Pai, para declarar que creio no Senhor e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Diga: que este seja um dia de um novo começo na minha vida. Diga: não importa a minha idade, importa um novo começo, e eu quero te receber e te aceitar, reconciliando como meu Senhor e como meu Salvador. Agora eu vou orar por você. Feche os olhos, não ore agora. Senhor Deus e Pai, nós pregamos a tua palavra e já estamos próximos de voltarmos para casa, ou para onde formos, trabalho, almoço. Mas eu quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre esta palavra. Ó Deus, nós dissemos de alguém que rejeitou o perdão e por isso morreu. Nós não queremos, ó Deus, morrer espiritualmente por rejeitar o perdão. Nós não sabemos os dias da nossa vida, mas nós podemos tomar a nossa decisão hoje de viver para ti, de aceitar a tua palavra, de te buscar, de permitir que o Senhor trabalhe na nossa vida, de não fechar a porta. A tua palavra diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. E se o homem, se a mulher abrir o seu coração, esta maçaneta da porta do coração só existe para o lado de dentro. Não é o Senhor quem arromba a porta, o Senhor bate, mas quem abre a porta sou eu. Quem abre a porta é cada um que aqui está. O Senhor nos deu o livre-arbítrio de aceitá-lo ou de rejeitá-lo. Por isso, ó Deus, nesta manhã eu quero pedir que portas de corações sejam abertas agora, para que o Senhor entre, faça morada. Eu não estou pregando uma religião. Não foi uma religião quem morreu na cruz, foi Jesus. Não foi uma religião que entregou a vida. A religião nos ensina os atos para chegar a Deus, mas é o Senhor Jesus que morreu por nós. E por isso nesta hora, Pai, eu estou pedindo que o Espírito Santo de Deus, falando em cada coração nesta manhã, possa encontrar lugar, possa encontrar morada, e esse coração seja aberto, e o Senhor entre e permaneça, em nome de Jesus, curando, sarando, prosperando, mudando a vida, libertando de tudo que é ruim, e entrando, Senhor, com a tua presença, varrendo tudo que não presta, e fazendo hoje uma nova criatura, uma nova vida. Entrou de um jeito aqui, vai sair de outro, vai sair uma nova criatura. Em nome de Jesus, quem recebe, diga amém, Jesus. Diga graças a Deus.